Com a reapresentação do Internacional, a direção divulgou algumas mudanças que está fazendo no elenco. Ao todo, são 10 dispensas com liberações para empréstimo, liberações de rescisões contratuais e também a não execução de algumas opções de compra. Em meio a isso, o Inter também executa 5 renovações contratuais e o elenco já tem forma para o início dos trabalhos nessa pré-temporada no CT Parque Gigante. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e tem muitas mudanças no elenco do Inter que foram divulgadas pela direção do Internacional e que eu vou relatar agora e explicar algumas delas para vocês. Por exemplo, são 10 liberações, 10 saídas do elenco em liberação para empréstimo, rescisão contratual, não execução de opção de compra. São 5 renovações e ampliações contratuais, além também de alguns jogadores que estiveram com o Covid-19 e de algumas negociações que estão em andamento e que eu vou relatar agora tudo aquilo que o Internacional divulgou ao longo desta terça-feira. Fechado? Vamos começar falando sobre as liberações, porque são 10 jogadores. 10 jogadores que poderiam estar no elenco do Internacional e não se reapresentam. Eu vou dar a lista. O goleiro Vitor Hugo, que foi emprestado para o Figueirense, o zagueiro Pedro Henrique, que foi emprestado ao La Serena, time do Chile, o meia Richard, que foi emprestado para o CRB, o meia Ramon, que seguiu emprestado para o Atlético Goianiense, e este, inclusive o Internacional, já rescindiu o contrato e agora ele assina em definitivo com a equipe goiana, assim como o Guilherme Pato. Eu fiz aqui há algumas semanas um vídeo sobre o Guilherme Pato, sobre a situação dele, um jogador que estava nos planos do Juventude muito mais para a composição de grupo, mas dentro do Internacional já se tinha a ideia de que ele não seria um jogador de nível para brigar por titularidade. Bom, o Inter rescindiu o contrato com o Guilherme Pato e ele acertou com o Neft do Azerbaijão. Então, o Guilherme Pato vai jogar agora no futebol do Azerbaijão. Quem nasce em Azerbaijão, eu não sei o adjetivo Pato, confesso para vocês. Comenta aqui embaixo, eu sei que vai chover de gente me dizendo o adjetivo Pato de Azerbaijão. Além disso, claro que a rescisão contratual do Guilherme Pato e a do Ramon, o Inter mantém um percentual dos direitos econômicos desses atletas, mas a decisão que mais chamou a atenção foi a do Juan Manuel Cuesta, o Cuestinha. O Cuestinha foi artilheiro do time sub-20 do Internacional em 2021. Ele chegou a atuar como titular na equipe principal do Internacional, tinha 19 anos, emprestado junto ao América de Cali e com uma opção de compra de $1,5 milhão para ser executada agora nesse início do ano de 2022. E o Inter não executou essa opção de compra. E com isso, o Juan Manuel Cuesta foi liberado e está de volta ao América de Cali, podendo, claro, a equipe colombiana negociar o jogador com alguma outra equipe. Eu já me atento ao caso do Cuestinha, que é esse que eu obtive maiores informações e tem alguns detalhes para passar para vocês, mas só completando a lista. Lomba, fim de contrato, Saravia e Lucas Ribeiro, contrato de empréstimo, e aí o Patrick, que foi negociado com o São Paulo. Essas são as 10 saídas do Inter nesse início de temporada, tá? Oficializadas agora pelo Internacional, todas elas. Sobre o Cuestinha, eu sei que tem muita gente reclamando de o porquê o Internacional deixou o Cuestinha ir embora. Um jogador que era muito promissor, que era sempre muito valorizado nas análises da direção em relação aos seus trabalhos com a categoria de base. O Cuestinha sempre era um cara citado porque ele foi fruto de uma prospecção do Inter dentro do mercado sul-americano, um jogador que estava se destacando no time sub-20 com um grande potencial para ajudar no time principal. A grande questão é o preço, tá? $1,5 milhão dá aí 8 milhões de reais, aproximadamente, 8 milhões e meio de reais aproximadamente. Só que 8 milhões e meio de reais para um jogador do nível do Cuestinha, a direção achou caro, achou que não valia a pena. E aí eu vou citar aqui um pequeno exemplo, tá? O Sorriso, Marcos Vinícius, do Juventude, que foi titular do Juventude em Série A do Campeonato Brasileiro e que tem a multa para a Europa em coisa de 7 milhões de euros. A multa dele para o mercado interno,
O valor dele para o mercado interno do Brasil é de 7 milhões de reais. Então, vale pagar 8,5 pelo Questinha ou 7 milhões de reais pelo Sorriso? Eu não estou dizendo que o Inter vai comprar o Sorriso, tá? Eu até acho que deveria, porque eu acho que é um excelente jogador e que funcionaria no estilo do Cacique. Mas estou dizendo que o próprio mercado mostra que o valor do Juan Manuel Cuesta era muito alto, 8 milhões e meio de reais. Dentro disso, vem a análise interna também do Internacional em relação a esse jogador. De que é um jogador um pouco descompromissado taticamente, de que é um jogador meio displicente em algumas fases da partida. Não é um jogador exatamente aplicado, ele é um jogador muito forte fisicamente, que tem uma boa qualidade técnica na finalização, mas no futebol de alto nível se entendeu, e aí através de análise, foi um ano que o Internacional acompanhou de perto o trabalho do Juan Manuel Cuesta, se entendeu que ele teria essa dificuldade no time de cima, justamente por ser um cara que tem uma certa dificuldade de comprometimento tático, tá? E aí tu comprar 8 milhões e meio de reais, pagar 8 milhões e meio de reais por esse cara, é um valor alto. Esse foi o entendimento da direção do Internacional. E aí eu vou dar minha opinião aqui, eu não julgo, tá? Eu também achei caro o Questinha. Mas eu sei que tem muita gente reclamando, porque via no Questinha um jogador com potencial de se desenvolver, Campeonato Gaúcho e tudo mais, tá? Vamos para as próximas. Contratos renovados. 5 jogadores, agora sim, de maneira oficial, o Inter comunica que ampliaram os seus vínculos com o Inter. Moisés, Lindoso, Cuesta, Johnny e Kehler. Moisés e Lindoso já estavam aqui na temporada passada. Com o Moisés, o Inter adquiriu 15% a mais dos direitos econômicos do jogador. Com o Lindoso, o Inter chegou a um acordo para renovação por mais uma temporada. O Cuesta, ele teve, e já era admitida pelo Paulo Brax, uma ampliação em seu contrato, que estava para se encerrar já na metade de 2022, vai ter agora ampliação de 2 anos. E o Johnny, que também se encerrava no fim de 2022, já teve uma ampliação contratual, um jogador que o Internacional aposta muito. O Kehler volta de empréstimo. O Kehler volta de empréstimo e também tem uma ampliação contratual, porque agora ele é o goleiro reserva do Inter. É o reserva imediato do Daniel. E é um jogador que se tem uma expectativa que, inclusive, possa brigar por titularidade com o Daniel. Então também é uma das novidades nessa reapresentação do Internacional na tarde dessa terça-feira, o goleiro Kehler. Os 3 reforços que vão se reapresentar, D'Alessandro Lisiero e Wesley Moraes, os 3 já anunciados. E aí, senhores, vem outra notícia importante, que é Zé Gabriel não joga mais pelo Internacional. O Zé Gabriel não joga mais pelo Internacional porque está negociando a sua venda. O Inter está negociando a venda desse atleta. Não consegui descobrir ainda para que mercado que é a venda do Zé Gabriel, mas ele sequer se reapresenta na terça-feira à tarde. É um jogador que não teve muito ambiente para permanecer no Internacional. O torcedor pega bastante no pé do Zé Gabriel e agora ele vai ter oportunidade de respirar novos ares. O Inter está encaminhando a venda desse jogador. E aí, não deu detalhes na nota o Internacional em relação a isso, mas deve divulgar ao longo dos próximos dias. Com isso, senhores, vamos ao grupo do Internacional. O elenco do Inter, que está aí na tela. Antony, Daniel, Emerson Júnior e Kehler, os goleiros. Bruno Mendes, Mercado, Kaique Rocha, Rodrigo Moledo, Thiago Barbosa e Victor Cuesta, os zagueiros. Heitor, Lucas Mazetti, Moisés, Paulo Vitor e Tauan Lara, os laterais. Meio-campistas, Bosquilha, D'Alessandro, Edenilson, Johnny, Lisiero, Lucas Ramos, Matheus Dias, Maurício, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso. E os atacantes, Caio Vidal, Gustavo Maia, Matheus Cadorini, Nicolas, Tyson, Palácios, Wesley Moraes e Yuri Alberto. Esse o elenco do Internacional para iniciar os trabalhos no CT Parque Gigante. Bosquilha e Mercado testaram positivo para a Covid-19, vão perder o início dessa transição de Cacique Medina, mas esse é o elenco que o Inter vai iniciar os trabalhos no CT. Beleza, gente? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Beijo!